Olá pessoal, aqui é Débora lá do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 14 até o dia 20 de julho de 2021. Qual o Conselho dos Arcanos para gente para essa semana? Bom, o arcano principal que saiu aí para gente foi nada mais, nada menos que o Devil. E quando esse arcano sai, simboliza que a gente tem uma semana em que a gente precisa tomar um certo cuidado. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque esse arcano ele fala sobre as nossas paixões, mas ele não somente fala sobre as nossas paixões, mas ele mostra para gente que existe um mundo cheio de desejos, um mundo cheio de tentações, cheio de coisas boas. E a gente tem que saber diferenciar o que é que o nosso ego está desejando e o que é que o nosso verdadeiro eu está desejando. Quem é que está desejando as coisas aí na sua semana? É você ou é o seu ego? Entende? É importante a gente perceber isso, porque esse arcano, ele simplesmente lhe mostra, olha, quando você se apega demais às coisas mundanas, às coisas terrenas, ou quando você deixa o seu ego falar demais, você se torna um marionete, né? Um marionete na mão dos seus desejos, na mão das tentações, na mão das suas vontades, que na verdade não são suas. São vontades que são efêmeras, que vêm e passam, que trazem um prazer rápido e simplesmente, quando acaba, muitas vezes a gente se sente mal, a gente se sente estranho, a gente fica, né, com ressaca moral e coisas do tipo. Então, esse arcano, ele está dizendo, olha, existe a possibilidade, durante essa semana, da gente realmente ter contato com muitas coisas prazerosas, gostosas, com muitas tentações. E aí é que cabe você perceber até que ponto você vai ser levado por essas tentações ou preste atenção no que é que o seu ego está desejando e o que é que você de verdade deseja. Esse arcano ele também fala, olha, preste atenção com as pessoas e o que aparece para você, né? Então, se de repente começar a aparecer muita coisa aí para você, coisas que, né, enchem os olhos de desejo, de vontade, é muito bom você refletir antes para ver se realmente você vai por esse caminho, tá? Mas esse arcano ele não está sozinho, né? A gente tem um arcano aí e ele está sempre acompanhado de dois arcanos menores, sendo que um na energia para a gente evitar e o outro na energia para a gente ativar. A energia que saiu aí para a gente evitar foi o dois de espadas. O dois de espadas, ele fala um pouco sobre a gente ouvir um pouco a nossa intuição, tá? Então, esse arcano é um arcano mais de intuição, de você fechar os olhos para as questões, né? Você simplesmente não olhar o lado das coisas e julgar pelo seu feeling, pela sua intuição. Mas esse arcano saiu aí para a gente evitar essa semana. Ou seja, é importante a gente analisar, a gente estar desperto, com o pé no chão, para poder lidar com os assuntos dessa semana. Então, esteja atento, esteja desperto, esteja analítico, né? Procure ficar aí um pouco mais crítico relacionado àquilo que pode surgir na sua vida durante essa semana. E o arcano que saiu aí para a gente ativar foi o Pajem de Paus. E o que é o Pajem de Paus? O Pajem de Paus é aquela chama inicial que tem muita relação com o diabo, né, com o devil. Por quê? Porque o devil, ele aciona essa chama também, né? Mas se você não está conectado com a sua verdadeira vontade, com os seus desejos reais, ele te leva para as tentações da vida, né? É como se você é um fraco, então você vai correr para o lado fraco da vida e vai se tornar o marionete ali. Agora, se você está conectado com a sua verdade, com essa chama que nasce aí, que surge com os desejos que vêm, mas aqueles desejos que são reais, que realmente fala para a sua essência, aí pronto, você pode ir, você pode iniciar, você pode começar o seu processo e simplesmente desenvolver isso, criar, né? Esse arcano é um arcano que cria, é um arcano que é entusiasmado, ele é cheio de criatividade, cheio de empolgação. E quando a gente está realmente conectado com o nosso propósito,
né, dentro daquela via que a gente está caminhando, porque existem vários propósitos na vida, né? Existem vários caminhos, existem vários destinos que a gente vai cumprindo conforme a gente vai caminhando pela vida, né? Não existe um destino único e final. Existem várias ramificações que a gente vai cumprindo conforme a gente vai caminhando. Por isso que a vida, ela deve ser sentida enquanto a gente caminha por ela e não ficar olhando lá para o final dela para poder chegar naquela felicidade final. A felicidade está no caminho e não no fim dela, né? O fim é quando você chega naquele último ponto que você precisava, né, alcançar, realizar, fazer, mas antes dele tiveram vários outros que se desenrolaram aí antes de você chegar naquela meta final. Então, se você passa pelas metas que estão aqui, essas ramificações, só focando e só achando que a sua felicidade está no final, é uma caminhada muito triste. E esse arcano, ele fala isso, ele pede para que você curta a caminhada, que você, como um jovem cheio de entusiasmo, cheio de alegria, cheio de curiosidade, né? Vai e explore e realmente vivencie e esteja no presente, vivendo essas histórias todas. E aí, aproveite, porque essa semana tá ótimo para isso. Mas o importante é ter cuidado, porque a gente tem o diabo no meio. E o diabo, ele não é o mauzão da história. Somos nós que temos a força, né, para resistir a algumas tentações, ou a gente não tem essa força para resistir a essas tentações. As tentações, gente, que nos levam a situações que não é ir para o caminho do mal ou coisa do tipo. São aquelas tentações que levam a gente a situações que muitas vezes drenam a nossa energia, que é um desgaste de energia desnecessário, que de repente você se envolve com pessoas que podem trazer aí para você sei lá, problemas no futuro, né? Por quê? Porque você foi levado pelo desejo mais carnal, mais mundano, né? Sem ter conexão realmente com aquilo, uma coisa que te encantou, que encheu seus olhos, né? Propostas maravilhosas e que de repente lá na frente pode ser que seja um problema, né? Na sua vida, porque você realmente foi levado pelo ego. E aí a gente tem que prestar atenção essa semana, porque a gente pode tentar dizer, né? A gente deixa eu ir pela minha intuição, mas essa semana é importante a gente estar consciente do que está acontecendo. Inclusive, a gente tem Mercúrio em Câncer, né? Que fala sobre as emoções, a gente está na alunação de Câncer. E Mercúrio, ele racionaliza as nossas emoções. A gente começa a tentar entender, a compreender o que está acontecendo no campo emocional. Então, não é para a gente simplesmente sentir, fechar os olhos e ir. É para a gente tentar entender o que está acontecendo no nosso campo emocional. E o Sol também vai conversar com esse Mercúrio também, né, na astrologia. Para quem não acompanha, tem tudo isso lá no canal do Encontros Astrológicos. Bom, e aí tem um oráculo. O oráculo que saiu para essa semana foi a guardiã do ar. Olha só que lindo, né? Justamente de quem? Do elemento ar, que é o mental, que é o intelecto, que é o desperto, que é aquele que tenta compreender, tá com os pés no chão, pode até estar com a cabeça nas nuvens, mas está com os pés fincados no chão. Ou seja, é realista, é prático, é lógico, né? É uma energia que estuda as razões e os porquês das informações que estão vindo. Não se deixa levar por qualquer coisa. Ou seja, aqui está dizendo, olha, shift your perception. Mude a sua percepção. Ou seja, por mais que alguma coisa apareça aí na sua vida que pode ser muito tentador, tente olhar o outro lado da situação. Tente ver como é que seria essa situação no lado reverso dela, no lado oposto dela. Tá, eu estou vivendo isso com muita intensidade, mas como é que seria o outro lado disso? Essa pessoa parece ser muito boa, mas e se ela não for tão boa? Ou seja, não é para você ficar muito desconfiado das situações, mas é só você tentar realmente pensar nos dois lados da coisa, né? E ouvir o seu coração, é muito importante você ouvir a sua aquele chamado interno, que também pode ser uma intuição, mas não é uma intuição cega, é onde a gente está acordado, a gente está desperto,
e simplesmente ouça o seu coração e siga o que ele está falando, mas preste atenção, porque o ego, ele é muito safo e ele consegue muitas vezes camuflar as coisas, tá bom? Então, esse aí, nós temos um guardião do ar essa semana, ou seja, nós temos aí um oráculo que vai guardar os nossos pensamentos, a nossa inteligência, a nossa capacidade de entender, de assimilar as informações que estão ali, de comunicar e de entender o que está sendo comunicado para a gente. Então, vamos aproveitar esta força aqui, porque ela está muito boa também, tá bom, gente? E esse foi o conselho dos arcanos para essa semana, que vai do dia 14 ao dia 20 de julho de 2021. Desejo para todos uma ótima semana, aproveitem essas energias. Lembre-se de deixar o seu joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito aqui o canal Débora Mexica Oficial. Lembre-se também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar o seu comentário aqui embaixo, porque ele é muito importante. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros, né? Na verdade, dos nossos encontros com os arcanos. Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.